a gente está em contato com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que é do PL. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor? Ele ainda está aí. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vai lá, Bárbara. Faz a primeira. Deputado, obrigada pela presença aqui com a gente. Sei que a agenda do senhor no Amazonas foi cheia na última semana, mas obrigada por ter conseguido falar com a gente. Queria começar perguntando a opinião do senhor com relação às manifestações de ontem. O senhor tem feito duras críticas ao governo Bolsonaro com relação a essa disputa do voto impresso. O recesso está terminando, esse assunto volta para a Câmara. Como é que o senhor avalia essa manifestação de ontem, que foi um pouco menor, e como que isso deve ser conduzido nos trabalhos dos próximos dias? Eu acho que a manifestação de ontem, primeiro, ela confirmou o que as pesquisas já vêm dizendo, que o bolsonarismo é cada vez menor e cada vez mais entrincheirado nessa turma mais radicalizada à direita, com essas pautas obscuras. Eu espero que já nessa semana a Câmara possa enfrentar isso na comissão especial, derrubar essa proposta para tirar isso da frente. Nós estamos falando de um país que tem 555 mil mortos, quase 15 milhões de desempregados, 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome. E o Congresso Nacional está discutindo voto impresso. Isso é uma falta de sensibilidade com as demandas reais do povo brasileiro. Nós retomamos o contato com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, vice-presidente da Câmara. Deputado, eu queria que o senhor completasse, então, a resposta que o senhor Bárbara a respeito, né, da questão do voto impresso, dos protestos aqui pelo Brasil, o senhor falava que a esperança é que neste Congresso, que nesta semana, o Congresso já ponha um par de pau nessa proposta. Eu espero que nessa semana a comissão mista reúna, vote, derrube a PEC já na comissão, para a gente tirar isso da frente e tratar do que importa para o país. O que importa para o país é o que garante vacina no braço das pessoas, emprego e comida no prato. É isso que o Brasil precisa de respostas do parlamento. Deputado, obrigada. Bom dia para o senhor. Deputado, em relação a essa PEC aí dos precatórios, com essa previsão de parcelamento dessas PECs, de forma que o governo tenha recursos para poder investir nas eleições, na verdade, né? Como é que o senhor está vendo isso e qual a possibilidade desse calote passar? Primeiro, essa PEC, Zezé, ela tem uma característica que é muito grave. O que o governo está propondo através dessa PEC é uma pedalada fiscal. E pedalada fiscal foi o que derrubou uma presidente da República por um processo de impeachment. Então, o governo está propondo constitucionalizar a autorização para que governos deem pedaladas fiscais. Isso é muito grave. Isso é a PEC do calote. Porque o governo já tem uma lei, inclusive uma lei de minha autoria, que é a Lei 14.057 de 2020, que permite a negociação de precatórios, tanto com desconto, como com parcelamento em até 8 vezes. Agora, negociação. O que o governo quer não é negociar. O que o governo quer é dar o calote. É impor um mecanismo de acordo que vai parcelar quem já tem uma decisão judicial transitada em julgado. E é importante alertar, Zezé, que os mais prejudicados por essa PEC serão os professores e professoras brasileiros da rede pública estadual e municipal. Porque a maior parte desses precatórios que compõem o valor sinalizado pelo STF para o orçamento são precatórios do Fundeb. E esses precatórios do Fundeb, 40% do valor deles obrigatoriamente tem que ser distribuído para professores. Então, é bom os professores brasileiros ficarem atentos, porque o governo federal está tentando dar um calote no dinheiro que é seu por direito legal e já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sinceramente espero que a Câmara e que o Senado não legalize, constitucionalize a pedalada fiscal. Isso seria um sinal muito perigoso de insegurança jurídica para o país.
Gente, quem tem pergunta, posso continuar? Pode ir. Tá bem. Deputado, o senhor é PL. PL é considerado um dos partidos que integram o Centrão, um bloco que nesse momento está super forte. O senhor vai continuar no PL? Porque eu não vejo mais correspondência entre o discurso que o senhor tem adotado, desde que foi agredido pelo presidente como responsável por aquele fundo eleitoral absurdo, né? Eu não vejo mais correspondência do senhor com o Centrão, que apoia o presidente em tudo e quer, por exemplo, esse fundo. Como é que vai ser isso? Na verdade, Zezé, eu sempre tive uma postura de independência em relação ao governo Bolsonaro. Eu votei majoritariamente nas pautas econômicas, que eu tenho concordância com elas encaminhadas pelo governo, mas desde o meu primeiro dia de mandato me levantei todas as vezes que o presidente tentou avançar sobre a democracia e sobre as instituições e, em especial, sobre o parlamento. Então, desde que eu tomei posse, essa sempre foi a minha postura, de independência em relação ao governo. O PL, o meu partido, durante todo aquele processo de acirramento por conta da deslealdade, da canalice do presidente da República, de, para livrar a cara do filho que votou a favor do fundo, tentar me responsabilizar por aquele tema, eu que só coloquei para votar uma matéria costurada pela base dele, pelos líderes dele e com a anuência dele, o PL só me prestou solidariedade nesse momento. Então eu não vou exigir do PL uma postura de independência ou de oposição ao governo, mas até que o PL me diga que eu não posso exercer plenamente o meu mandato com a liberdade que eu tenho exercido até aqui, eu vou seguir no meu partido. Uhum. Deputado, e com relação à CPI... Marcão, desculpa. Só queria fazer minha última pergunta com relação à CPI. A gente está entrando numa semana de trabalhos, depois do recesso, que busca uma bala de prata com relação à corrupção dentro do Palácio do Planalto. Qual que é a opinião do senhor até agora com o que já foi mostrado? Eu acho que primeiro a gente tem que saudar, Bárbara, duas coisas da CPI, que foram fundamentais para o povo brasileiro e não para a política. Se você pegar o gráfico de evolução da vacinação, a vacinação cresce conforme a CPI se consolida. Então, a CPI fez o presidente, que é contra a vacina, tanto que não se vacinou até hoje, avançar a contragosto no processo de vacinação do povo brasileiro. Só isso já foi um grande serviço prestado à nação. Além do mais, está absolutamente claro que a CPI evitou um roubo que só na primeira compra seria de 100 milhões de dólares, ou seja, mais de 500 milhões de reais. Só isso já são dois grandes serviços prestados à população. E as investigações, elas estão chegando cada vez mais perto do Palácio do Planalto. Elas já estão no núcleo duro do Ministério da Saúde, elas já estão no núcleo duro das lideranças do governo na Câmara e ela vai se aproximando cada vez mais do Palácio do Planalto. Se nós considerarmos que a CPI tem uma série de quebras de sigilos bancários, fiscais, telemáticos e telefônicos, que nós ainda não conhecemos o teor, eu acredito que essa segunda etapa seja uma etapa de consolidação da tentativa de fraude na compra de vacina. E aí tem que ser muito insensível para, num país com 555 mil famílias enlutadas, tentar roubar na compra de vacina. Isso é o cúmulo, é o absurdo da insensibilidade com a dor das famílias brasileiras. Uhum. Deputado, o senhor não considera que, diante de todos os ataques às instituições que o presidente Jair Bolsonaro faz em relação às eleições, o Congresso tem uma postura muito tímida, o Congresso acaba não pressionando ele de uma maneira como deveria, né, para evitar, para cessar esses ataques constantes? Eu concordo com isso, Marcos. A reação do Congresso, da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional em relação a esse avançar
do Bolsonaro contra as instituições, ela é absolutamente tímida. Nós precisamos de reagir de uma forma mais dura, estabelecer limites, mostrar para o presidente que se ele tentar avançar sobre a Câmara, ele não vai encontrar deputados e deputadas dispostos a estender um tapete vermelho para que ele pise sobre nossas instituições, mas que ele vai encontrar deputados e deputadas entrincheirados no seu dever de respeitar e fazer cumprir a Constituição que nós juramos quando tomamos posse. Diante disso, eu considero que a reação realmente ela é muito tímida e nós precisamos ter uma reação mais firme, sob risco de, quando tentar reagir, ser tarde demais. Eu fico na dúvida, Marcos, se uma parcela da Câmara, do Congresso, acha que vai domar o presidente em algum momento ou se está se preparando para embarcar nessa aventura golpista dele. Eu, sinceramente, quero crer que a maioria do Congresso Nacional Brasileiro tem um compromisso inafastável com a democracia e de que, se houver qualquer tentativa mais radicalizada do presidente, nós não vamos nos acovardar para defender a democracia e as nossas instituições. Bom, a última pergunta, deputado, prometo. Em relação ao fundo eleitoral, estão saindo notícias de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito ao presidente Bolsonaro que ele não pode reduzir os 5,7 milhões de fundo para aqueles 3 milhões, 4 milhões que o presidente está pensando, porque se ele fizer isso, ele acaba com o fundo, que não tem essa possibilidade. O que o senhor acha que vai acontecer? Nós vamos ficar com essa excrescência de fundo de 5,7, porque 4 milhões também é absurdo. Mas, assim, 5,7 é inadmissível. O que vai acontecer com isso? Olha, eu estou ficando cada vez mais convencido que, depois de todo o jogo de cena que o presidente fez, ele vai acabar sancionando um projeto pressionado pela sua base, que foi quem incluiu o 5,7 com a anuência dele, repito, no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias. A consultoria de orçamento da Câmara já fez uma manifestação dizendo que o presidente poderia sancionar integralmente, manter os 5,7, poderia sancionar e mandar um PLN, que é um projeto de lei do Congresso Nacional, reduzindo para 4, vetar e mandar um PLN reduzindo para 4, ou vetar e colocar 4 apenas na lei orçamentária anual que ele tem que encaminhar depois do dia 10 de agosto. Por outro lado, também a consultoria de orçamento da Câmara já manifestou que o presidente só incorreria em crime de responsabilidade se colocasse menos de 800 milhões no fundo eleitoral. Então, a conversa fiada dele, a narrativa que ele começa a construir para justificar a sanção e, mais do que dobrar o fundo eleitoral, vai acabar por desmoralizar toda aquela palhaçada que ele fez após a aprovação do fundo. E quero lembrar que não será uma inovação. Ele já fez isso no orçamento passado. No orçamento passado, ele criticou o fundo, disse que ia vetar e, no final, sancionou com uma conversa fiada de que, se não sancionasse, estaria cometendo crime de responsabilidade. Então, eu sinceramente acho, Zezé, que ele se prepara para inventar uma desculpa esfarrapada para sancionar os 5,7 bi e mostrar que, no fundo, ele sempre trabalhou e articulou por esse aumento. Quero agradecer a participação do deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, obrigado, Zé. Obrigado, Bárbara. E eu espero que muito em breve a gente possa conversar sobre vacina, sobre emprego, sobre melhoria do ambiente de negócios, sobre programa de transferência de renda para colocar comida na mesa das pessoas. Chega da política sequestrada por essa baboseira e por esse obscurantismo que só atrapalha a vida do país. Um grande abraço a todos. Tchau. Um abraço. Obrigada.